Olá, tudo bem? Bom, queria conversar um pouco com vocês sobre o concurso da Defensoria Pública. Está aberto o edital para o concurso para Defensor Público do Estado de São Paulo e eu queria conversar então um pouquinho sobre o estudo, sobre o concurso, sobre o edital. Recebi tantas mensagens aí nas redes sociais com perguntas, né? Então eu já queria responder algumas desde logo aqui, são tantas repetidas, e já tentar antecipar outras. Vamos lá? Bom, então eu sou defensor público aqui no estado de São Paulo desde a origem, né? Eu fui procurador do estado em São Paulo, quando foi criada a Defensoria Pública. Eu sou um dos procuradores do estado que fez a opção pela Defensoria Pública, então eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pela carreira, né? E é uma carreira linda. Falar rapidamente da carreira, gente, a Defensoria Pública, em primeiro, ela tem, né, a função típica, maior, de prestar assistência jurídica, orientação jurídica aos necessitados, aos vulneráveis. Então é aquela, né, vindo daquela perspectiva do Bobbio, de que nós passamos séculos declarando direitos, mas não os realizamos, partindo da perspectiva do Ferraioli, de que o grande conflito que você tem hoje não é mais, né, entre justnaturalismo e justpositivismo, e sim normatividade e facticidade. A ideia é que a Defensoria Pública tem essa missão de tentar pegar aquilo tudo que está declarado, não é? E tentar tornar real e fazer chegar de verdade a dignidade da pessoa humana, a universalidade dos direitos humanos a todos. Né? E nós sabemos como o país é desigual e como o sistema de justiça tradicional tende a manter essa desigualdade. Então a Defensoria Pública vem como instrumento, como busca de concretização, né, desses que são objetivos constitucionais. Lembra, né? O artigo 3º da Constituição fala, né, que são objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o que evidentemente não tem lugar, né, na imensa desigualdade, na miséria que nós encontramos no país. Garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceitos. Então, poxa, a Defensoria me parece que dentro do sistema de justiça ela tem um lugar ímpar na busca desses objetivos. Coisa mais linda de se ler o artigo 134, né, que define a Defensoria como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a promoção de direitos humanos. Coisa maravilhosa fazer parte de uma carreira cuja atribuição é promover direitos humanos. Né? Quando me perguntam rapidamente, né, aqueles que não são da área jurídica, você é defensor, o que você faz? Eu promovo direitos humanos. Você quer que eu explique com maior detalhe? Eu explico, mas a minha fala inicial é: eu promovo direitos humanos. Essa é a minha função constitucional. Gente, sou suspeito, mas é uma carreira apaixonante. Eu presto, né, assistência jurídica e exerço as funções já há 25 anos. Né, e eu continuo indignado, continuo motivado, continuo, né, a hora que eu começo a trabalhar, eu tenho certeza, eu gosto de férias, tal, né, adoro, aliás, estou em férias hoje, mas quando eu abro ali o computador, quando eu chego na sala do fórum, quando eu vou para uma audiência, não é? Motivado, indignado, querendo fazer diferença. E isso depois de 25 anos. Eu me lembro de um querido amigo, não é? Na semana da aposentadoria, e ele com o processo na mão, indignado, falando. Eu olhava e falava, fantástico, né? Você está em um trabalho, está em uma carreira que consegue te envolver, te seduzir, né? Te fazer querer estar lá, né? Por tanto e tanto tempo. Bom,
A Defensoria Pública é, sim, uma bela carreira e se me perguntar, Gustavo, de tudo que você falou, né, eu penso a ideia de tentar construir um saber de transformação no sentido de universalizar, sim, os direitos humanos, de fazer cumprir esses objetivos constitucionais. Mas para isso a gente precisa construir um saber, né? Consolidar, pregar, lutar por esse saber. Eu vou acabar falando um pouquinho mais dele agora em seguida. Bom, então a princípio sobre a carreira é isso. Um segundo ponto que eu quero falar é o estudo para a defensoria. E aí sim o estudo tem muito a ver com essa ideia de construção de um outro saber. Você tem um saber tradicional, né? No direito, então o direito penal pautado na perspectiva da punição, você tem o direito civil pautado na propriedade, né, enquanto exclusão é meu, não chegue perto, você tem, então você tem os diversos ramos do direito, você tem a perspectiva processual, que o importante é pacificar o conflito, a princípio, na força mesmo, né? Então, você tem uma série de saberes tradicionais do direito que reproduzem, né, e por vezes acabam até fomentando e incrementando a desigualdade, a opressão e a violência contra os vulneráveis. Isso é o saber tradicional do direito, aquele, né, que a gente acaba aí conhecendo nos livros mais clássicos, no adestramento que costuma ser trazido nas faculdades de direito, e você tem um outro saber mais crítico, esse saber transformador, um saber que percebe, né, o tanto que a engrenagem tem sido massacrante e tem sido reprodutora de desigualdades e quer mudar, quer fazer, né, diferente. Pois bem, qual que você tem que estudar na defensoria? Os dois. Os dois. Tá? Esse é um grande problema que a gente percebe no candidato, no aluno, naquele que está buscando o concurso para a defensoria. Ele se apaixona tanto pelo saber crítico, ele gosta tanto, ele fica tão maravilhado que aí ele não quer mais olhar para o saber tradicional, precisa saber os dois. Tá? Você precisa sim ter o saber tradicional na ponta da língua, precisa sim. Por quê? Porque você vai dialogar dentro do sistema de justiça. Não adianta você chegar com uma cacetada deslegitimadora, né, no direito penal, fala assim, olha, é o seguinte, todas as suas premissas estão erradas, a sanção, a pena não tem nenhum objetivo legitimador, isso não faz sentido, isso é racional, isso é místico, tal, né? Os outros operadores vão olhar para você e falar, nossa, que discurso legal, vira a página, ó, aqui está no artigo tal, manda aplicar uma pena, pau na cabeça do cara e tal, não adianta. Tá? Não adianta. Você tem que conseguir, sim, dialogar dentro do saber tradicional. Né? E a partir dessa instrumentalização do saber tradicional, criticar, corroer, mudar, propor, mexer, incomodar, né, com o saber crítico. Mas você precisa ter os dois. Então, o que é muito comum é que o aluno venha muito para um lado ou muito para o outro. Então, você vai ter aquele aluno que desde sempre quis a defensoria, buscou só a defensoria e tal, e que ele vem com muito saber crítico, acaba tropeçando no tradicional. E você tem um aluno que não quer a defensoria, que está prestando concursos, que tem o saber tradicional bem consolidado, e ele acaba ficando para trás por falta do saber crítico. Precisa ter os dois. Ah, então é um concurso mais difícil. Desculpa, eu não acredito em concurso mais difícil. Né? Os concursos são classificatórios, você tem sempre milhares de candidatos prestando, você tem sempre algumas centenas que estão ali, né, no degrau mais alto, e nessas centenas as posições vão ali trocando, né, sensivelmente, tanto que é muito comum que o sujeito que passa no primeiro concurso acaba passando 2, 3, 4, 5, 6, né, e não importa se ele está passando com nota 9, com 7 ou com 6, né, os primeiros vão ser chamados. Tá? Então, que concurso difícil, ninguém acertou mais de 70% da prova, ninguém acertou mais de 60% da prova. Não importa, os primeiros colocados vão ser aprovados. Né? Então, o concurso da Defensoria de São Paulo é tão difícil quanto
os outros concursos de ponta, e os outros são tão difíceis quanto o da Defensoria. Eu não acredito, né? Me perdoe, nessa pegada de concurso mais difícil para ser aprovado. A prova pode ser mais difícil de ser resolvida, eu não tenho dúvida, tanto que você vai ter nota de corte em 90, você vai ter nota de corte em 55, 60. Mas é que isso não é importante. No final das contas, os primeiros colocados serão alçados às próximas fases e na última os primeiros serão chamados, né? Então é um concurso tão difícil quanto os demais, os outros concursos de ponta, e, como eu disse, vale a pena, a carreira é linda e você precisa conseguir como conjugar esses dois saberes. Tá legal? Tá. Sobre estudo, era isso. Sobre tempo de preparo, que é uma pergunta muito, muito, muito comum. Gustavo, mas quanto tempo eu preciso para me preparar? Gente, não existe aqui uma regra matemática, né? O que você tem que ter, né, na cabeça é, primeiro, um concurso extremamente concorrido. Tem muita gente estudando para ele há anos, se dedicando exclusivo ou quase exclusivamente ao estudo para esse concurso. Tá? Tá. A lógica é que aqueles que estudaram mais, com mais empenho, com mais motivação, tenham, né, um aproveitamento maior. Essa é a regra. Tá? Então, o cara que já conseguiu pegar toda a matéria do edital, passou pela matéria 3 vezes, fichou, sintetizou, conseguiu decorar, poxa, né? Ele tem uma imensa chance de passar. Aquele que fez isso 2 vezes tem uma chance menor. Aquele que fez uma tem uma chance menor. Aquele que só pegou metade do edital é menor. Né? Ah, Gustavo, então aqueles que conseguiram 3 vezes vão passar? Não, também não é uma regra matemática. Né? Além do empenho, do tempo, da dedicação, da motivação, você tem outros fatores, você tem outros vetores aí. Você tem, sim, até, né, além do tempo, você tem a questão da motivação, isso eu sempre falo. Né? Eu estudo 2 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia. É importante ter tempo para estudar, mas também é muito importante você ter dedicação, você ter motivação. Né? Então, o cara estuda 1 hora por dia, 2 horas por dia, só que naquelas 2 horas ele está ali bebendo aquela matéria, não é, com entusiasmo, apaixonado pelo que está fazendo, querendo, gostando, né? Ele absorve assim 90% daquilo que ele está estudando. Show. Tem outro que estuda 6 horas por dia, mas o cara estuda olhando, lê uma linha, olha pro relógio, lê uma linha, olha pro relógio, lê uma linha, dá uma cutucada, bebe 1 galão de água, vai dar uma respirada, volta, olha pro relógio. Quer dizer, né? Tá, o cara estudou 6 horas e conseguiu absorver 10%. Então, claro que tudo isso tem a ver. Tem a ver também a aleatoriedade da própria prova. Né? Você tem aí um horizonte de 100 matérias, de 100 itens, estou chutando, tem muito mais de 100, mas você tem um horizonte de 100 itens, ninguém sabe tudo, óbvio, o cara estudou 90%, né, absorveu 90%, 80%, de repente só cai aqueles 10 que ele não estudou, que ele não conseguiu se interessar, que ele não conseguiu absorver. E tem o outro que conseguiu estudar 10, 20 e deu uma sorte danada. Isso pode acontecer? Pode, claro. Né? No meu concurso, eu sempre comento que eu tive muita sorte em algumas matérias, né? que eram matérias que eu não tinha conseguido desenvolver bem ainda, não tinha conseguido cobrir uma parte suficiente do edital. E caiu aqueles pedaços que eu já tinha estudado. Em outras matérias não tive tanta sorte. Em outras matérias eu tive, né, penal. Eu sempre adorei direito penal, fiz faculdade para trabalhar com direito penal. Eu já ouvia, né, meu avô gostava, né, das histórias, e eu fui monitor de penal na faculdade, sempre estudei mais direito penal. Minha pior matéria foi direito penal, porque eu tinha, né, ali já conseguido alcançar 80%, 90% do edital, caiu muito dos 10 que eu não tinha absorvido. Pois é, acontece. Então tem também essa aleatoriedade. Mas a lógica, a regra, é que o maior tempo, maior empenho, maior motivação sejam, em regra, recompensados. Tá? Tá. Outra, muita gente me perguntando, né, sobre o tempo de atividade jurídica, os 3 anos.
Tá, então, tempo de atividade jurídica. Eu não vou ficar declamando aqui o edital todo, mas o que eu quero chamar a atenção é o item 2.1.1, né? Considera-se atividade jurídica aquela desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel, tá? Então, só conta, pela regra do 2.1.1, a atividade exercida a partir da obtenção do grau de bacharel. Ah, Gustavo, mas no meu caso, eu tive que entrar com uma ação para conseguir o grau de bacharel, teve uma decisão declaratória. Tá, esses são casos concretos que vão ser resolvidos pela banca examinadora. Mas, a princípio, os 3 anos são contados a partir da obtenção do grau de bacharel. Combinado? Joia? Joia. Vagas. O edital traz 70 vagas, né? Mas eu, Gustavo, observando o que sempre se fez na Defensoria de São Paulo, acredito que um número maior, eu diria até bem maior, né, será aprovado, será um número muito maior de candidatos terão a aprovação e a classificação e podem ser chamados ao final. Tá bem? Isso é achismo meu com base na observação do que aconteceu nos concursos passados aqui na Defensoria de São Paulo. Beleza? Beleza. Vamos lá. O concurso tem as 3 fases de sempre, né? Mas que elas são explicadas de uma forma diferente, mas são as 3 fases de sempre. Uma primeira prova teste, uma segunda prova escrita, que na verdade se desdobra em 2 provas, né? Para dar o balanço de matéria e tempo. Então, uma primeira fase teste, uma segunda fase escrita com 2 provas e uma terceira fase oral. Quando você lê o edital, fala de uma primeira prova teste, de uma segunda e uma terceira provas escritas, e aí elas são em dias consecutivos, uma terceira prova oral e até uma quarta fase, essa só seria classificatória, que seria a fase de títulos. E aí é só para mexer na lista de classificação, né? A aprovação já está lá. Bom, falar um pouquinho sobre as matérias, né? Um pouquinho sobre as matérias, a banca. Eu sei que sempre tem uma curiosidade imensa, né, para se discutir os nomes da banca, e todo mundo vai atrás do que o cara da banca escreveu, isso e aquilo. Eu acho que isso faz bastante sentido lá na terceira prova, na prova oral. Né? Na prova oral, me parece que é natural que o examinador, que também não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, que o examinador se sinta mais confortável para verticalizar, para devagar em cima de temas que são temas que ele já teve oportunidade de pesquisar de forma mais longa, né? De forma mais profunda. E aí é bacana. Eu lembro que na minha preparação para o meu concurso, eu não me importei com o objeto de estudo dos examinadores nas primeiras fases, nas provas escritas. Para a prova oral, sim, eu li dissertação de mestrado, li tese de doutorado e tal, e me ajudou bastante, Por que nas primeiras fases eu tenho a impressão que isso não é tão relevante? Porque, gente, na primeira fase, o examinador está com todo o material da matéria ao seu lado. Né? Ele pode perguntar sobre coisas que ele nunca tinha estudado antes. Ele pode abrir o livro lá, olhar um capítulo e falar, putz, isso aqui é legal. Né? Vou fazer uma pergunta em cima desse tema. Ele lê lá, vou perguntar em cima desse tema. Né? E é até muito comum que ele faça isso. Por quê? Exatamente para não ficar, né, tão enviesado, tão restrito, tão, como eu posso dizer, tão previsível. Né? Eu me lembro, sempre comento, poderia dar tantos exemplos, né? 25 anos de carreira, 25 anos leciono há quase 25 em curso preparatório, 23, 24. Né? Eu me lembro de um concurso específico em que uma examinadora tinha toda uma carreira devotada a um setor do direito. Vou exemplificar, faz de conta que era, né, o direito civil, família, né? Tá bom, não era, mas faz de conta que sim. Né? Eu era uma amiga. E eu lembro que quando o nome dela foi chamado, né, foi indicado, todo mundo virou e falou, ela só trabalha com família, só vai cair família. Todo mundo só estudava famílias, os cursos preparatórios só ensinando família. Né? Veio na primeira fase, não tinha nenhuma pergunta de direito de família. Tudo guardou para a segunda fase, né? Guardou para a segunda fase. Então, agora vamos esperar a segunda fase. Agora vai ser direito de família. Todo direito de família, nenhuma pergunta de direito de família nas dissertativas.
no oral sim, né? No roteiro ali de pontos tinha pergunta de direito de família. Por que você fez isso? Ela falou, primeiro, que eu acho que é importante conhecer todos os ramos, né, dentro da minha matéria. Segundo, claro que eu não sei só direito de família. O fato de eu trabalhar com direito de família não quer dizer que eu não estudo as outras áreas, que eu não, né, faço as relações necessárias. Ora, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, me parece que essa questão de buscar, né, o ponto de conforto do examinador é algo que tem mais relevância lá no final. Tá? Nas primeiras provas, nas provas escritas, me parece que a ideia de se olhar bem para o edital, olhar bem, né, para o edital como um todo, para as tendências da própria carreira, para os assuntos que estão mais na moda, para as peculiaridades do edital, isso eu acho que faz mais sentido. Bom, mas vamos lá. Ó, então, eu, né, o meu objeto de estudo, de pesquisa é direito penal, então eu não vou me atrever a falar muito de outras matérias, algumas observações apenas bem prévias, né, bem introdutórias. Olha, em direito constitucional tem a tradição, né, que seja uma prova bem vertical, uma prova bem profunda, que trate, né, muito de teoria da Constituição, de poder normativo da Constituição. Né? Essa é uma tradição nos concursos de defensoria. Em direito administrativo, direito tributário, a prova costuma ser uma prova bem mais introdutória. Né? Não vai ficar lá discutindo o regulamento do IPI. Tá? Em direito processual penal, também uma visão bem crítica, né, do direito processual penal, bem preocupada, né, com o processo penal enquanto garantia, enquanto limite do poder do Estado. Vale lembrar, em especial, de alguns instrumentos que a Defensoria Pública no Brasil e em São Paulo tem usado, como o habeas corpus coletivo. Tá? Em direito civil e comercial também esse viés crítico. Aliás, o examinador que tem larga carreira na defensoria, já foi examinador em outras oportunidades, tem uma pegada muito crítica no direito civil, é mestre, doutor, tem uma vida acadêmica brilhante. Aliás, o doutorado é em planejamento urbano e regional. Olha só, né, que interessante. O defensor Jairo Salvador, que tem aí merecedor da admiração de todos na carreira. Em direito processual civil, a gente tem também uma preocupação muito peculiar com tutela coletiva. Por quê? Porque, gente, vamos lá, né? Você tem no Brasil uma desigualdade de tamanho, uma massa de vulneráveis, de uma imensidão, que a tutela individual é importante, mas certamente ela nunca vai ser suficiente. A gente precisa sim usar muito de tutela coletiva. E também um foco grande aqui na questão do acesso à justiça. Em direito processual civil é uma tradição que esses dois pontos sejam muito lembrados. Direitos difusos e coletivos, pela mesma razão, né, também há de merecer uma atenção especial. A examinadora também tem uma carreira acadêmica aqui ímpar, brilhante, né? Mestre, doutora, pós-doutora em medicina preventiva, teve uma atuação muito importante em sua vida perante, né, lidando com direito do consumidor. Em Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, 90%, né, dos entendimentos do STJ, dos tribunais superiores, mas em especial do STJ, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como origem ações, lutas da Defensoria Pública. Então vale muito a pena você buscar, né, os julgamentos, os argumentos usados nesses julgamentos, dando muita atenção, quer para a parte infracional, quer para a parte não infracional, que costuma ser negligenciada pelo estudante e é muito lembrada sempre nos concursos da Defensoria. Direitos humanos, uma peculiaridade do nosso concurso.
é a atenção especial aos tratados em espécie. Tá? Então, além da teoria geral dos direitos humanos, muito foco nos tratados em espécie. Isso é uma tradição do nosso concurso, em especial aqui na Defensoria Pública de São Paulo. E é uma tradição muito salutar, eu gosto muito dela. Eu me lembro, né, lá atrás, o primeiro examinador, o Carlos, né, o defensor Carlos Veiz, que ele dizia que é muito importante conhecer a teoria geral, mas que não adianta nada conhecer a teoria geral e não usar esse conhecimento, não usar os tratados na lide diária. Então tem que conhecer os tratados em espécie, que é para lembrar desses tratados na hora de fazer a petição, na hora de fazer a sustentação. Né? E essa é uma bela tradição que acabou se mantendo aí nos concursos da Defensoria. Fica a dica. Né? Princípios e atribuições institucionais, muito importante também conhecer desde o histórico de formação das defensorias, que explica muito da nossa organização, as peculiaridades da lei orgânica da Defensoria aqui de São Paulo, né? A estruturação da carreira é muito peculiar, os poderes do conselho, deu uma atenção especial, e filosofia do direito, sociologia jurídica, né? Também merecem aí uma atenção específica, que no caso o examinador, que é um dos grandes nomes da filosofia do direito no Brasil, uma referência necessária sempre que se fala em Michel Foucault, professor aqui o professor Márcio Alves da Fonseca, que é professor aqui da PUC São Paulo. Ele já foi examinador várias vezes, vale a pena dar uma olhada nas provas passadas, o jeito de perguntar, o tipo de conhecimento que é normalmente exigido. E você vai perceber que eu não falei de direito penal. Por que eu não falei de direito penal até aqui? Porque em direito penal eu quero chamar a atenção de você, chamar a sua atenção aqui para alguns pontos do edital. O examinador é um examinador experiente, é uma referência no direito penal brasileiro, né? O Patrick Cassicedo, autor de obras importantes, e ele fez um edital muito amplo, né? E eu vou querer destacar alguns pontinhos desse edital. Vamos lá? Então agora eu quero falar um pouquinho dos pontos destacados do edital de direito penal, tá? Vamos lá. Olha só, quero chamar a atenção no item 2, garantismo penal, quero chamar a atenção no item 3, evolução histórica do direito penal, história do processo de criminalização no Brasil, direito penal escravidão, direito penal e ditadura, direito penal, Estado democrático de direito, direito penal, Estado de exceção, colonialismo e direito penal. Então, tudo isso são esses tópicos aqui do 3, né? Eles são muito peculiares, né? Não são tópicos que você costuma encontrar nos editais, em outras provas, em outros concursos. Chamam a atenção. Lá no item 5, direitos humanos e processo de criminalização, presta atenção à ideia do processo de criminalização, que ela vai ser repetida muitas vezes no edital. Aplicação e interpretação da lei penal à luz dos direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos e direito penal. Também me parece bastante peculiar. O item 13, quando fala da saúde mental, direito penal e saúde mental, medidas de segurança, evolução histórica, conceitos, espécies, execução, lei antimanicomial, reforma psiquiátrica, antipsiquiatria, lei 13.146. Então perceba como a questão do direito penal e saúde mental merece um cuidado, né? Um foco especial do seu examinador, merece sua atenção também. Item 16, tortura. Olha o tamanho do item 16 quando você compara com outros itens. Né? Lei de tortura, aspectos criminológicos, Protocolo de Istambul, Resolução 414, Resolução 213, Convenção contra a Tortura, Convenção Interamericana para Prevenir a Tortura, muita coisa. Também merece destaque. Né? O tema justifica, né, a questão da tortura, é uma realidade inacreditável e degradante, né, na prática da segurança pública brasileira, né, do aparato de segurança, e aqui foi destacada pelo examinador.
E no item 19, direito de execução penal, você certamente tem o maior edital de execução, né, de todos os concursos públicos. É um edital imenso. Eu vou destacar aqui, ali logo no começo, da assistência do trabalho, direito de visita, visita íntima, revista íntima ou vexatória, resolução 4 de 2011, que é uma resolução angustiante, né? Eu sempre falo em aula que se você vive em um país e que precisa de uma norma para esclarecer que um agente público não pode inserir objetos nas cavidades das pessoas que querem visitar seus parentes na prisão, ou seja, tem que ter uma norma para explicar para o agente público, por favor, não insira, né, uma vareta no ânus da pessoa. Se você vive em um país que precisa de uma norma esclarecendo isso, né, a gente está, né, num estado, né, de desumanidade, um estado de violação absolutamente inaceitável. Né? E a resolução me parece que ilustra muito bem isso. Aí lá embaixo, regras de Bangkok, regras de Mandela, relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, das inspeções do núcleo especializado, você encontra no Google, tá? Dá um Google aí, vai encontrar esse material. Relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, inspeção em presídios durante a pandemia da Covid. São temas que também, né, itens que também se destacam. Aí chega em criminologia. Em criminologia, eu vou chamar a atenção de poucos pontos. Primeiro, processo de criminalização, olha ele aqui de novo. O encarceramento no Brasil, dados e perspectivas. Eu acho muito interessante que o concurso traga, né, como requisito dados, né, sobre o encarceramento. Nosso descolamento da realidade é tão grande que um sujeito pode estudar, passar num concurso, trabalhar 40 anos com prática penal, né, no sistema de justiça penal, e não saber o número de presos e de vagas na sua cidade, na sua comarca, no seu estado, no seu país. Né? Então você vai conversar com o sujeito e fala, tem um problema de encarceramento. Não tem. Como não tem problema? Não conhece os dados. Né? Você não viu o que está acontecendo, né? Pois é, o sujeito não precisa ter esses dados. Aliás, eu já ouvi isso até como resposta. Eu falo, não sei os dados, eu não preciso saber. Né? Tanto não preciso saber que não caiu no concurso, não estava nem no edital. E ninguém me exige que conheça esses dados hoje no dia. Tem que saber, sim, claro que tem. Né? A gente tem que olhar para o dever ser a partir com os pezinhos do ser, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, encarceramento no Brasil, dados e perspectivas, mídia e sistema penal, 2 vezes. Né? Certamente não foi proposital, mas chama a atenção que mídia e sistema penal seja um tema repetido no edital. E a esquerda punitiva também vale a pena, né? Chama a atenção que no edital tenha expressa referência à esquerda punitiva. Bom, são os pontos de destaque, né, que eu queria chamar a atenção aqui na matéria, que é a minha matéria de dedicação, que é Direito Penal. Gente, eram esses os comentários, né, que eu tinha a fazer aqui sobre o concurso, sobre o edital. Eu fico, sim, né, ao dispor. A gente pode conversar mais aí no canal, manda seu comentário, sua observação. Na medida do meu conhecimento, eu vou pesquisando, vou responder para você. Para mim é uma alegria poder aumentar a interação, mas eu renovo. Né? Quando a gente vê um edital desse tamanho, assusta. A dedicação é muito intensa, mas a carreira é linda. A carreira é linda. Vale o sonho, vale a dedicação, tá? Força nos seus estudos, defina a meta, corra atrás. Tá joia? Tá joia. Tamo junto aí nesse estudo. Fico ao dispor. Um grande abraço. Até uma próxima.